Olá, muito bom dia! Estamos aqui para mais uma conversa com o Felipe na nossa quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos dicas, informações, tiramos dúvidas sobre tudo que você precisa saber para comprar, para adquirir o seu primeiro imóvel. Eu brinco que é a live da casa própria, né? A conversa com o Felipe de todas as quintas-feiras às 7h30 da manhã. Se você chegar ao vivo, pode mandar a sua pergunta. Se você chegar durante a live, também pode ir mandando a sua pergunta, que eu trago sempre algumas perguntas aqui que já me enviaram, mas também respondo perguntas ao vivo. Então, se você quiser, pode mandar a sua pergunta para mim. Então, vou começar aqui a responder algumas perguntas que nos enviaram. A primeira delas é: como funciona o pagamento para o corretor, né? Como é que eu recebo? Como é que funciona o pagamento para o corretor de imóveis? Funciona da seguinte forma: todas as vezes que a construtora ela pensa, né, em construir um imóvel, ela já tem que separar alguns valores, alguns custos desse imóvel, né? Alguns custos que são necessários para a construção desses imóveis. Alguns custos deles são, por exemplo, documentação, o custo com lote, o custo com a documentação com a prefeitura, o habite que tem que ser emitido, a vistoria do corpo de bombeiros, e dentre esses valores a construtora separa parte desse valor como pagamento da comissão para o corretor. Porque assim, não adianta você ter lá um prédio bonito e não conseguir vendê-lo. Então, o trabalho de vender um imóvel é do corretor de imóveis. Então, a construtora ela precisa separar. Digamos, olha, do meu apartamento aqui de 100 mil reais, quantos por cento que eu vou separar para o corretor de imóveis? Então, algumas delas separam um valor de 5%, de 6%, que daria aí 5 mil reais, 6 mil reais. Outras separam um valor menor, entre 4 mil reais ou 3 mil reais. Sempre vai depender do valor do imóvel. Então, a construtora já separa esse valor. Porque é uma dúvida muito comum de um cliente, é pensar que ele vai ter que ter esse valor para pagar o corretor. Ele vai ter que ter esse valor para pagar o profissional que está ajudando ele a adquirir o imóvel. Não, ele não precisa ter esse valor para pagar o corretor. O corretor quem paga é a construtora que está te vendendo o imóvel. Ela, quando ela está construindo esse imóvel, ela separa parte desse valor para pagar o corretor. Então, quando você fecha o contrato com a construtora vai lá e repassa os honorários, repassa a comissão para o corretor de imóveis. Então, você não precisa pagar. Quem paga esse valor é a construtora, tá bom? A segunda pergunta é: como é que eu faço para comprar sendo autônomo? Sim, essa é uma pergunta também muito comum e é muito tranquila de responder. Já respondi aqui algumas vezes, mas vou fazer questão de responder novamente e tentar aqui desmistificar e responder essa pergunta para você. Então, como é que faz para comprar sendo autônomo? Perdão se eu dar algumas tosses aí durante a live, mas funciona o seguinte: quando o profissional é autônomo, o que a gente só precisa fazer é a comprovação de que você possui uma renda. Porque quando a pessoa trabalha de carteira assinada, essa comprovação se dá por meio do contra-cheque. Todos os meses a empresa para a qual você trabalha, ela emite um contra-cheque. É um recibo de quanto que você está recebendo. Então, quando você vai comprar o seu imóvel, a gente apresenta esse contra-cheque ou os últimos contra-cheques para o banco e o banco vê ali quanto que você recebe todos os meses. Já no caso do profissional autônomo, como que funciona? Sendo que ele não possui um contra-cheque. Então, a maneira mais fácil da gente fazer essa comprovação é por meio da movimentação bancária, é por meio dos depósitos que esse profissional autônomo recebe. Vamos pensar, por exemplo, olha, num motorista de aplicativos, né, que trabalha com Uber, trabalha com a 99, então ele faz ali várias corridas, né, ele leva vários passageiros. E aí ele tem primeiro um demonstrativo do aplicativo, o aplicativo fornece meio que um relatório mesmo, mostrando quanto que ele teve de ganhos, e depois o aplicativo, a cada uma vez por semana, ou a cada momento que esse motorista solicita, ele deposita esse valor na conta desse motorista.
Então, se a gente apresentar os extratos bancários, a gente consegue comprovar o quanto que ele tem, o quanto que ele tem de depósitos todos os meses. Então, no caso dele, a comprovação vai ser por meio dos extratos bancários. Então, o que eu recomendo nesse caso é você ter primeiro uma conta corrente. O banco pede que seja feito por meio de uma conta corrente, fazer esses depósitos regularmente. Não necessariamente você vai precisar deixar o dinheiro lá guardado, não. Você pode depositar e aí depois usar para pagar suas contas, usar com cartão de débito ou usar para fazer o pagamento de contas pela internet. É perfeitamente possível que você faça isso. Não precisa deixar o dinheiro lá guardado. O banco só precisa ver esse dinheiro entrando na sua conta. Depois que ele estiver lá, você pode usar ele da maneira que você quiser. Então faça isso por meio de uma conta corrente e, em geral, o banco ele pede um período de em torno de 6 meses para que ele veja se essa movimentação não teve um pico num mês e no outro mês ela caiu muito. Então ele faz a média dos 6 últimos meses. Olha, se você não tem conta corrente, outra coisa que eu indico, abra uma conta num banco digital. É muito fácil, você consegue fazer pelo aplicativo do seu celular, né? Existe o Banco Inter, o Nubank, o Next, existem vários bancos digitais, agora tem o Banco Pan, outro dia eu vi um outdoor do PagSeguro. Então existem várias formas de você ter a sua conta corrente sem precisar ir até um banco, né, um banco físico, ou sem precisar pagar tarifa para isso, porque todas as vezes que você abre uma conta corrente num banco físico, você tem que pagar uma tarifa, que é chamada de manutenção de conta corrente. Já nos bancos digitais, você não precisa pagar tarifa, é isento de tarifa pela própria logística, né? Não existe uma agência, você não vai ter um gerente para te atender, mas você consegue resolver tudo no aplicativo. Cada vez mais, né, a nossa vida tem se tornado digital e hoje aplicativos funcionam muito bem para várias coisas. Inclusive, você está me assistindo através de um aplicativo, né? Seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, você está nos vendo através de um aplicativo. Então, aplicativos chegaram para facilitar a sua vida. Então, não existe essa necessidade de ir até um banco físico para abrir a sua conta corrente. Abre pelo aplicativo mesmo. Se tiver dúvida, pode mandar aqui e eu te ajudo a abrir a sua conta para que você comprove a sua renda. A terceira pergunta: como funciona a aprovação de crédito? A gente falou agora há pouco, né, sobre como o banco faz para aprovar o crédito para autônomos. Mas seja para autônomos, seja para profissionais de carteira assinada, como funciona a aprovação de crédito, né? O que é a aprovação de crédito? A aprovação de crédito nada mais é que uma consulta em que o banco vai fazer no seu CPF para saber o quanto que ele consegue te emprestar. Digamos que você está querendo comprar um imóvel, né? Você está olhando o imóvel, você está sonhando com o seu imóvel, e eu sempre indico que a primeira ação que você deve tomar, a primeira atitude que você deve tomar é fazer uma análise de crédito. Por quê? Antes mesmo de escolher o imóvel. Porque através da análise de crédito você vai entender qual que é a sua realidade financeira, do quanto que você consegue pagar por mês, o quanto que vai ser liberado para você de prestação. Será que essa prestação cabe no seu bolso? Será que cabe dentro do seu orçamento? Então eu sempre indico que você faça primeiro a aprovação de crédito, a análise de crédito, que nada mais é que você pegar os seus documentos, chegar até um banco e perguntar: olha, de acordo com a minha renda, seja pelo contra-cheque ou seja pelos extratos bancários, o quanto você me empresta? Você só está perguntando o quanto que o banco te empresta. E aí o banco vai te responder: olha, de acordo com a sua realidade atual, eu vou te emprestar tantos R$ 1.000. E aí, esse valor que eu vou te emprestar, eu vou te cobrar uma prestação de tantos reais também. É muito interessante que você faça essa aprovação de crédito para que você tenha, então, a noção de qual imóvel você pode procurar, de qual imóvel que você pode escolher. Porque aí você não vai se frustrar, você não vai tentar procurar um imóvel que está além das suas posses, um imóvel que esteja mais caro, um imóvel que você não vá
conseguir pagar. E essa aprovação de crédito funciona da seguinte forma: você procura um profissional, seja uma construtora, seja um corretor, ou seja mesmo uma imobiliária, e peça: olha, eu gostaria de que você fizesse essa consulta para mim, eu gostaria que você olhasse o quanto que o banco empresta. Ele vai te pedir alguns documentos básicos, que são identidade CPF, ou pode ser pela própria CNH, caso você tenha carteira de motorista, e lá vai constar, né, os seus dados de identidade CPF, comprovante de endereço. Ele vai te pedir também um comprovante do seu estado civil atual. Você é solteiro? Então vai pedir uma certidão de nascimento. Você é casado? Vai pedir certidão de casamento. Caso você seja divorciado ou separado, vai te pedir a certidão de casamento, e lá embaixo foi feita a averbação do divórcio, foi feito lá embaixo uma anotação que você é divorciado. Então ele vai te pedir um documento que comprove qual é o seu estado civil atual. Depois também vai te pedir a carteira de trabalho. Mesmo para aqueles profissionais que não trabalham de carteira assinada, o banco solicita a carteira de trabalho para mostrar qual foi o seu último emprego, quanto tempo você já trabalhou de carteira assinada. Isso é necessário para aprovação de crédito. E a diferença vai ser se você for de trabalhador de carteira assinada, e vai te pedir os 3 últimos contra-cheques. Se você for um profissional autônomo, vai te pedir documentos que comprovem o quanto é a sua renda por mês. Então a diferença básica é lá na hora de você mostrar a sua renda. O profissional que trabalha de carteira assinada mostra os 3 últimos contra-cheques, e o profissional que é autônomo, ele pode mostrar os extratos bancários, por exemplo, para demonstrar o quanto ele possui de renda. Você mandando esses documentos para a pessoa que está te orientando, para o profissional que está te ajudando, ele vai enviar isso para o banco por meio de um sistema online, e aí depois o banco responde falando qual que é o valor do imóvel que você consegue comprar, qual que é a taxa de juros que você vai ter, né? O quanto que você vai pagar de prestação por mês, e também ele te responde o subsídio. Dentro do Minha Casa Minha Vida você tem um desconto do governo. O governo paga parte da entrada para você. Então ele vai mostrar para você também: olha, dependendo do imóvel que você escolher, o governo vai pagar R$10.000 da entrada para você. Esse subsídio ele pode ir, segundo as regras atuais, até R$47.000. Então é um grande auxílio para você procurar o seu imóvel. Então, basicamente, a aprovação de crédito é isso: é você fazer uma consulta perguntando: ô banco, quanto que você me empresta, né? O quanto que eu posso começar a procurar o meu imóvel. É muito tranquilo, e não gera nenhum custo para você. Você não tem que pagar nada, ou para o corretor, ou para a imobiliária, ou para a construtora que está te ajudando nesse processo. 2, você não é obrigado a comprar o imóvel. Depois que você faz essa consulta, você pode ou olhar aqueles valores e procurar o seu imóvel e comprar, ou então você falar assim: olha, eu vou esperar um pouco mais, eu preciso juntar um pouco mais de dinheiro, ou eu preciso melhorar a minha renda. Então você não necessariamente precisa comprar o seu imóvel. Não é um compromisso de compra, você só está fazendo uma consulta, você não é obrigado a comprar. Essa aprovação de crédito, ela vale por 3 meses, passados esses 3 meses ela vence, e aí caso você queira, você tem que fazer uma nova análise de crédito, tá bom? Então vamos lá, a 4ª pergunta: como funciona o Minha Casa Minha Vida? Então, como funciona? O Minha Casa Minha Vida é um programa governamental que ajuda as pessoas a adquirirem o seu primeiro imóvel. Eu falo que programa governamental, na verdade, é uma série de ações feitas pelo governo para te ajudar ou para resolver algum problema, para resolver algum problema da população. É como se fosse, por exemplo, o programa Mais Médicos. Ele veio para ajudar aquelas cidades que tinham poucos médicos, geralmente no interior do Brasil. Então, o programa Mais Médicos foi uma série de ações do governo para ajudar essas cidades a terem mais médicos, eles não terem essa dificuldade em ter médicos para atender os pacientes. E quais ações foram essas? Por exemplo, dar salários mais atrativos para os médicos que quisessem ir lá para o interior.
Outra ação foi trazer informação, foi fazer propaganda, né? Falando, olha, tá aqui o programa Mais Médicos, se você quiser se candidatar, se você quiser saber mais, entra nesse site aqui. Uma outra ação também que foi feita foi abrir vaga para médicos estrangeiros para que eles viessem exercer a função de médicos aqui no Brasil, né? Se talvez o médico brasileiro não quisesse ir lá para o interior, aí abria para médicos estrangeiros. Então, um programa do governo é uma série de ações para ajudar as pessoas a resolverem algum problema ou ajudar alguma deficiência que existe. E o programa Minha Casa Minha Vida foi criado para ajudar as pessoas que não tinham o seu primeiro imóvel. Durante muito tempo no Brasil existia, né, pessoas que conseguiam comprar o seu imóvel, mas às vezes pessoas com poder aquisitivo mais alto, que tinham um dinheiro já guardado para comprar o seu imóvel, mas a grande maioria da população não conseguia fazer a compra do seu imóvel. Então, por isso foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma série de ações para te ajudar a adquirir o seu imóvel. E o programa Minha Casa Minha Vida foi dividido em faixas de renda, né? Muitas pessoas perguntam, o Minha Casa Minha Vida é aquele que é sorteado o imóvel? Não, não necessariamente é feito sorteio. Por quê? Existem faixas de renda. Existe a faixa 1, a faixa 1,5, a faixa 2, a faixa 3. Então, dentro da faixa 1 é aquele imóvel em que você faz um cadastro na prefeitura e aguarda quando a prefeitura tem verba, é feito um sorteio e aí você consegue comprar o imóvel, a taxa de juros é um pouco menor, só que você precisa aguardar o sorteio. Então existem mais interessados do que imóveis disponíveis. Às vezes eu converso com pessoas e as pessoas falam, poxa Felipe, eu acho que eu nunca vou conseguir comprar no Minha Casa Minha Vida, porque eu dei o meu nome lá na prefeitura, já tem 3 anos e ainda não fui sorteado. E aí existe essa pequena confusão, né? Que o Minha Casa Minha Vida é o sorteio. Não, essa é apenas uma forma de comprar o imóvel no Minha Casa Minha Vida, é através desse sorteio. Agora existe, né? Depois o governo originalmente criou essa forma através do sorteio, só que ele viu que existia um número muito grande de pessoas interessadas e poucos imóveis. Então ele abriu para construtoras do mercado. Ele fez essa propaganda para as construtoras e aí falou assim, olha, você construtora que quer construir o seu imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida, é possível, né? Eu também te dou uma ajuda para que você construa. Então vieram várias construtoras e aí sim conseguiu atender muito mais pessoas, porque as construtoras conseguiram aderir ao programa Minha Casa Minha Vida. E hoje os imóveis com os quais você sempre que vê uma propaganda, olha, compre o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida, muito provavelmente será uma construtora parceira do governo que está vendendo o imóvel no Minha Casa Minha Vida. E aí quais facilidades você tem? Você tem taxas de juros diferenciadas, a sua parcela vai ficar muito menor e você consegue financiar um valor muito maior. Outra coisa, você tem acesso ao desconto do governo, aquele subsídio que eu já te falei anteriormente. Então esse desconto é o governo pagando parte da entrada para você. Você tem também a possibilidade de usar o seu FGTS como parte do pagamento. Se você tem mais que 36 meses de carteira assinada, e aí somando todos os períodos que você já trabalhou de carteira assinada, se tiver mais que 36 meses, você pode usar o seu FGTS como forma de pagamento. E não precisa ser apenas numa mesma empresa. Pode ser somando, olha, 6 meses nessa empresa, mais 1 ano nessa outra empresa, mais 6 meses nessa outra empresa. Então, somando todos os períodos, se der 36 meses, você pode usar o seu FGTS. Então você tem acesso a facilidades para comprar no Minha Casa Minha Vida. Como é que você faz para participar? Você precisa procurar um corretor, uma imobiliária ou uma construtora participante desse programa e falar, olha, eu gostaria de olhar um imóvel no Minha Casa Minha Vida, e aí eles vão te orientar o passo a passo. Eu te oriento sempre a, antes mesmo de você olhar imóveis, você fazer essa análise de crédito para que você veja, olha, será que eu consigo comprar o imóvel? Qual imóvel que eu consigo comprar? Para que você não precise se frustrar, né, nesse processo. É muito ruim se você vai lá, olha um imóvel, se apaixona pelo imóvel
e depois quando sai a análise de crédito, quando você recebe a resposta do banco, você vê que o valor que o banco te emprestou não era aquilo que você esperava. E aí você fica frustrado, e esse é um sentimento muito ruim. Então, se você vai olhar o seu imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, primeiro faça a análise de crédito para ver o quanto o banco te empresta, tá bom? E a nossa última pergunta de hoje é: como posso usar o meu FGTS? Eu acabei de falar na pergunta anterior, mas eu vou explicar agora com um pouco mais de detalhes. Então, como você pode usar o seu FGTS para comprar o seu imóvel? Primeiro, você precisa estar comprando o imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. É permitido que você use o FGTS desde que você esteja comprando o imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. E como você pode fazer para usar o FGTS? Primeiro, você tem que cumprir algumas regras. E uma delas é essa que eu acabei de falar com você. Você precisa ter mais que 36 meses de recolhimento do FGTS. Se você olhar lá na sua conta, tem que ter mais que 36 depósitos. E não necessariamente precisa ser numa única empresa. Tem cliente que fala assim: poxa, Felipe, eu só estou 2 anos nessa empresa, será que eu não vou conseguir comprar? Consegue sim, desde que em empresas anteriores, em outros empregos que você já trabalhou, você tenha mais que 12 meses. Então, pega lá sua carteira de trabalho e começa a contar, né? Olha, nessa empresa aqui eu fiquei 6 meses, então provavelmente você vai ter 6 depósitos. Nessa outra empresa eu fiquei 1 ano, então mais 12 depósitos. Olha, nessa empresa mais 2 anos, mais 24 depósitos. Então, somando esses períodos, se você tiver mais que 36 meses, beleza, você já pode usar o seu FGTS. Um outro requisito é que você esteja comprando o imóvel dentro da região metropolitana, seja de onde você mora hoje, ou seja, de onde você trabalha hoje. Então, você pode comprar um imóvel na região metropolitana de onde você mora, ou na região metropolitana de onde você trabalha. Então, um dos dois é possível que você compre o seu imóvel. E terceiro, que o imóvel que você esteja escolhendo, ele também esteja dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, talvez o cliente está olhando o imóvel e aí, para que o imóvel esteja participante do programa, ele segue um teto, né? Um valor máximo de custo desse imóvel. Então, vou te dar um exemplo aqui, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o imóvel ele pode custar no máximo R$215 mil para que ele participe do Minha Casa Minha Vida. Então, para que você use o seu FGTS, o imóvel que você estiver comprando, se for em Belo Horizonte, não pode custar mais que R$215 mil. Tem pessoas também que estão comprando imóveis na região metropolitana. Então, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, tem Contagem, tem Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia. Então, em algumas cidades da região metropolitana, cidades um pouco maiores, o limite é que esse imóvel não seja superior a R$190 mil. E aí tem outras cidades, por exemplo, Lagoa Santa, Igarapé, cidades um pouco menores, digamos assim, então o limite é R$170 mil. Então você precisa consultar na sua cidade qual que é o limite do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você atingir esses requisitos, né, preencher, digamos, esses requisitos, que você esteja comprando um imóvel na região metropolitana, onde você trabalha ou onde você reside atualmente, que você tenha mais que 36 meses de recolhimento do FGTS, e não necessariamente precisa ser numa única empresa. E que o imóvel que você está comprando também esteja presente no Minha Casa Minha Vida. Cumprindo esses requisitos, beleza, pode usar o seu FGTS para comprar o seu imóvel, tá bom? Então, ficamos por aqui, mais uma live, mais uma conversa com o Felipe, todas as quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Se você ficou com alguma dúvida, se alguma pergunta não ficou assim tão clara para você, pode mandar aqui a sua pergunta, que vai ser um prazer te responder, vai ser um prazer te esclarecer a dúvida e te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel. Esse é o nosso objetivo. Então, um forte abraço e faça uma ótima quinta-feira, e a gente se vê aqui na quinta-feira que vem.